Olá, amados do YouTube! Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, Michael da Hora, terapeuta psicanalista, compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E para o vídeo de hoje, trouxe essa questão: o que significa perdoar? É muito interessante que, na prática, nós temos muita dificuldade de entender se nós perdoamos ou não, se nós liberamos o nosso coração para seguir em frente com essa questão do perdão. Só que para a gente entender como isso funciona, é preciso que a gente entenda um pouquinho como é a construção da mente. E nos primeiros 15 anos de vida, a nossa base é pai e mãe. Ou seja, tudo que nós vemos eles reproduzindo, eles fazendo a vida, como que eles lidam com o dinheiro, como eles lidam no relacionamento, como eles lidam no profissional. São pessoas realizadas, são pessoas prósperas, são pessoas amáveis, são pessoas agressivas. Todos esses exemplos se tornam crenças cristalizadas na mente de uma criança. Porque a criança não tem a objetividade do consciente. Principalmente até os primeiros 8 anos de vida, ali está em ação muito mais o inconsciente da criança. Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, a forma como os pais levam a vida, acabam se tornando as primeiras crenças que ficam cristalizadas na nossa mente. E aí nós passamos a reproduzir o que nós vemos na infância, à nossa maneira, na vida adulta. Então, se eu tive exemplos de desonestidade, de mentiras, traições, um ambiente agressivo, um ambiente em alguma forma destrutivo, eu passo a acreditar que a vida para mim tem que ser assim pro resto da vida. Porque é muito importante o que nós vemos os nossos pais fazendo. É muito importante a forma como vemos os nossos pais resolvendo os desafios do dia a dia. E se eles não têm uma forma construtiva de lidar com isso, e o que eu quero dizer construtivo é algo que, além de trazer crescimento para si, traz uma forma de crescimento para o outro à sua volta. Nesse cenário, passamos a viver como os nossos pais. Isso não é uma realidade só aqui do Brasil, é uma realidade mundial. Quantas vezes nós não vemos casos de agressão infantil, de crianças apanhando, exploração infantil, e com isso, vivendo num lar em que, ao bater no meu filho, condiciono ele a dizer que me ama. Então, toda vez que eu bato no meu filho, ou que eu repreendo de um modo agressivo ou severo, que não é condizente com uma criança que está formando o aparelho psíquico, o que acontece? Ela começa a acreditar que o amor é doloroso. Completamente o contrário do que muitas pessoas maravilhosas que vieram aí no mundo nos ensinaram, como Gandhi, como Jesus Cristo, como Buda, como Krishna. São formas de apresentar que o amor é de uma determinada maneira. Então eu passo a condicionar o meu filho a acreditar que o amor é doloroso, por exemplo. Então isso fica enraizado na nossa mente, fica cristalizado na nossa mente, e nós levamos esses padrões, levamos essas crenças para a vida adulta. E o que significa em si perdoar? A questão do perdoar acontece na mente e no coração da forma quando você entende que todos nós somos falhos, todos estamos passíveis de erros. Inclusive os nossos pais. Um pai e uma mãe que passa um processo desse para o filho, que passa um exemplo desse para o filho, se você for ver a infância deles, tem algo relacionado na infância deles que eles também aprenderam desta forma, que amar era isso, que ter um relacionamento era ser conivente com traições, era ser conivente com ausências, é aceitar a forma destrutiva do outro se entregar a você. E isso é até um equívoco. Quantos relacionamentos construtivos, onde nós vemos o casal, a família em si, crescendo e frutificando através das suas obras?
Então, não é uma crença única, não é uma linha de raciocínio única. É preciso que nós entendamos que, putz, meu pai ou minha mãe não sabia a maneira certa de lidar com tal situação e eu preciso aprender uma nova maneira de lidar com a mesma situação. Porque as mesmas situações que nós passamos hoje, as pessoas do passado também passavam, só que eram em cenários diferentes. Tá aí a Bíblia, que tem parábolas que servem como exemplo até os dias de hoje. Então, o perdoar tá entender que os nossos pais também são falhos e ter a percepção para buscar novos padrões, novos modelos para aquilo que não funciona mais na nossa vida. Pois até quando você vai viver sem se realizar, viver num relacionamento destrutivo, viver de forma até animalesca? Pois quanto mais você se nega como pessoa, mais animal nós nos tornamos. Pois passamos a reagir à vida, como eu disse num dos primeiros vídeos. É bem interessante que se não mudamos o nosso tipo de chave mental, passamos a viver um processo motivados por uma espécie de vingança, onde nós nos vingamos de nós mesmos, permitindo com que nós fiquemos em sofrimento, ou fiquemos naquele jogo de tentar controlar o outro. Além disso, todas as doenças é uma forma de vingança, pois utilizamos a doença para ter algum tipo de ganho. Eu posso mais para frente trazer um vídeo sobre ganhos secundários explicando o que é essa questão, mas o que eu quero dizer é que dentro de vertentes como psicossomática da saúde, psicologia da correlação, tudo mostra que tudo começa na mente. E a doença se desencadeia no corpo por um processo emocional, por um processo mental que não está sendo doutrinado pela própria pessoa que está passando. Quando ela não se responsabiliza e coloca a culpa no outro, ela passa a não ter percepção de si mesmo. No vídeo sobre percepção, eu falo sobre essa questão de como é importante perceber quem você é. Porque senão você traz uma imagem que veio cristalizada da infância e começa a reproduzir isso sem nenhuma consciência, sem nenhum fator racional que justifique você se manter no sofrimento, você se manter num relacionamento ruim ou até mesmo se manter doente para ter alguém perto de você. Então é muito importante que nós aprendamos a mudar essa chave para que não seja perpetuado pelas próximas gerações os padrões ruins que vieram da nossa infância, que vieram da nossa família e das gerações passadas. Cada geração tem a oportunidade de evoluir para melhor ou para pior. E isso é uma questão de atitude, posicionamento e livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. E quando eu começo a ter padrões construtivos na minha mente, eu entendo que o que é construtivo para mim, eu começo a ver que é construtivo para todos que estão à minha volta. Então, se em algum grau ou eu sofro ou causo em sofrimento para alguém, isso já mostra que está muito forte uma crença onde a pessoa aprendeu que o certo era daquela forma. Por isso que aprender é como se fosse uma forma de honrar os nossos pais. Pois todos os nossos erros vêm de não sabermos uma forma melhor ou uma forma mais construtiva de lidarmos com a situação. Honrar os nossos pais seria, além de perdoar, entender, expandir a mente, ver que há outros padrões, outros modos de resposta para a mesma situação e evoluir, lidar com a mesma situação, seja no casamento, seja no trabalho, realização pessoal, seja até mesmo com os cuidados com o corpo. É entender que há outras maneiras muito melhores. Então eu começo a desenvolver isso em mim e a partir do meu exemplo, os meus pais começam também a ter uma certa mudança. Pois tudo que nós fazemos de errado, como eu disse, é porque não vemos uma saída mais lógica, menos dolorosa de enfrentar aquilo. Uma situação mais amorosa de enfrentar aquilo. Então buscar novos padrões é o mesmo que honrar os nossos pais. Ir além de onde eles foram, mostrando que, pai, mãe, o que vocês me passaram até aqui me tornaram quem sou hoje. E isso é maravilhoso.
E daqui pra frente eu vou mostrar uma nova forma, uma forma melhor que eles também poderão te seguir através das suas atitudes. E aí você pode se perguntar, tá, mas como é que eu faço isso? Falando parece fácil. É preciso que condicione-se a mente a ter novos padrões, a buscar novos padrões. A nossa mente é incrível. E quando você joga uma questão para ela, quando você doutrina ela a seu bel prazer, a se tornar construtivo, uma ferramenta que faz parte de você para ser utilizada, você começa a colher e começa a mudar os padrões que você teve na sua vida. E um dos exercícios que eu mais costumo indicar, que costuma a tratar, a atingir a raiz dessa questão, é a oração do perdão. Que é um exercício que vai passar, através de suas palavras, da repetição, a condicionar a sua mente a buscar novos padrões, a esquecer os antigos, a deixar de lado o que não funciona mais, o perdoar, e passar a buscar novos padrões que estejam mais alinhados com o que você quer para a sua vida. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link, se vocês quiserem baixar a oração do perdão, fazer pai e mãe 3 meses. Eu vou deixar também um link para um dos vídeos onde eu explico como fazer corretamente a oração do perdão aqui na descrição. Essa oração do perdão que eu utilizo é inspirada pela escritora Cristina Cairo e ela vem num formato para nos ajudar a quebrar esses padrões, sair dos ciclos e começar a buscar novas respostas para os mesmos problemas. Espero ter ajudado um pouquinho com este vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. À medida do possível eu vou incluindo aqui nos temas do canal. E se você gostou, peço que curta e compartilhe essa ideia. Muito obrigado por estar até aqui. Beijo grande e paz profunda. Até o próximo vídeo.